E aí, galera, beleza? Mais uma aulinha aqui no Esquenta Enem, aulão, né? E a gente hoje vai arrebentar com vocês, não é não, Lucinha? Fala aí. Arrebentar, esquenta, isso aqui já tá fervendo. Já tá fervendo, o negócio tá fervendo aqui. Depois dessa última aula, né, aula maravilhosa. Aprendemos tudo sobre pH. Pô, sei tudo agora, mano. Le Chatelier. Le Chatelier, é um nome fantástico, né? A gente até vai acertar isso. É isso aí, pô, na hora do Enem eu vou arrebentar, porque eu vou fazer o Enem, não vou brincar não, hein? Tô aí, tá? Nossa aula então vai ser de quem mesmo, Luzinha? Vamos trabalhar linguagens, né, meus amigos? Revisões importantes aqui da parte de literatura, da parte de português, da parte de redação. O Torres vai fazer daqui a pouquinho com vocês. Isso, e beleza? A gente procurou separar aquelas questões que tocam nos assuntos mais frequentes, que recuperam alguns dos conhecimentos que você não pode, na verdade, deixar de lado. Tem que levar na sua bagagem para o Enem. É verdade. Pau lá. Vamos lá então, meus amigos, a gente não vai perder tempo não. Lucinha, você começa então, vamos nessa, vai. Eu começo bem com a Aloysio Azevedo e o Curtiço. Olha só. Estalagens de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia, tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, R$500. Sabão à parte. As moradoras do Curtiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes, e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Caramba, esse texto é lindo, né? Não, boi, você lendo me empolgou aqui, hein, Lúcio? Eu adorei essa vozinha aí, uma voz sensual, né, para ler o Aloysio Azevedo. E a gente pode dizer o seguinte, de verdade mesmo, o Aloysio Azevedo, ele é um autor naturalista, tá? E ele vai aparecer no final do século XIX na nossa produção. É interessante, eu cheguei a comentar com os alunos, que se eu tivesse que trazer um autor do final do século XIX, embora nós tenhamos o Machado de Assis como grande autor do século XIX, eu acho que o gosto do aluno que está começando a ler, de alguma maneira, ele se direciona muito para o Aloysio Azevedo. Porque é um autor que traz um interesse muito interessante, que é a discussão em termos da questão instintiva no naturalismo e duas coisas fundamentais da humanidade, o sexo e a violência. Depois a gente discute sobre isso, mas é uma questão fundamental e que vai estar ali discutida diretamente no naturalismo como um todo e no Aloysio Azevedo de uma maneira mais direta. Sexo e violência são dois temas que não são nem atuais, né? Nunca. São temas fundamentais da humanidade, né? E é uma discussão muito mais ampla e até mesmo filosófica. É verdade. Mas ele, né, é o grande autor do naturalismo no Brasil. E apesar de a gente ver que o vocabulário ainda tem aquela marca do muito final assim, do século XIX, exatamente, e de buscar, quer dizer, é uma transição mesmo, né? Mas claro. ele vai apresentar aqui e ali um vocabulário assim, assado, mais rebuscado, mais cuidado. Mesmo assim, ele traz uma narrativa que é bem próximos até da coloquialidade em determinados contextos, né? É muito gostoso de acompanhar. Então é isso aí. E, na verdade, o Aloysio Azevedo e o seu texto fazem bem um retrato desse final de século XIX, com tudo que estava acontecendo naquela época. Não, as transformações, né, urbanísticas na cidade, a questão do cortiço, os tipos marginalizados que são muito comuns no naturalismo, né? Inclusive, isso é um ponto fundamental, porque você faz uma distinção aí no final do século XIX com relação à prosa realista. Tá? O Machado, por exemplo, ele vai trabalhar a crítica à realidade, ele vai trabalhar os grupos sociais, no entanto, ele faz isso pelo ponto de vista das elites. Você pensa no Bentinho, por exemplo, era rico ou pobre? Era rico. Você pensa no Brás Cubas, por exemplo, morreu rico, tá? Agora, quando você vai para o naturalismo, você vai pegar personagens que são marginalizados do ponto de vista financeiro ou até mesmo do ponto de vista moral, tá? E aí é uma discussão mais ampla que vai acontecer justamente no Curtiço também. E que pega essa vibe de toda uma explosão científica que acontecia aí naquele final do século XIX. Não, e um detalhe bacana que a Lúcia tocou aqui e que vale a pena a gente ressaltar, nesse textinho aí específico, ele fala diretamente da estalagem São Romão, que é o Curtiço. O João Romão, que é um dos personagens fundamentais do Curtiço, ele vai enriquecer explorando os da mesma classe que ele.
Esse é um detalhe fundamental, porque ele é um dos primeiros personagens, se não o primeiro, na literatura brasileira, a mudar de classe social pela exploração dos iguais. Essa é uma abordagem sociológica que mostra claramente como, nesse final do século XIX, o português que migra para o Brasil para conseguir, a partir do trabalho, a mudança social, ele vai concretizar isso na figura do João Romão. Tá legal? É isso aí. Então, bora. Então, vamos ver agora como é que isso acontece em termos de linguagem, tá certo? E olhar essa questão no que ela propõe. Ao apresentar o Cortiço, a Luísa Azevedo encontra na linguagem a força para construir a força das cenas. A força não, era o recurso para construir a força das cenas. Para tanto, seleciona vocábulos e construções, buscando extrair-lhes o máximo valor estilístico. Com base nessa informação e no fragmento lido, é correto afirmar que o procedimento mais representativo no que toca à construção imagética da cena no trecho é... Deixa eu, antes de a gente partir direto aqui para resolução, deixa eu só marcar aqui para você algumas coisinhas no enunciado. A gente já conversou sobre enunciados e a gente sabe que o enunciado traz uma introdução, traz os dados e depois o pedido. Então, é importante observar o seguinte, aqui nos dados, ao apresentar o Cortiço, ele encontra na linguagem a força das cenas. A força das cenas é construída a partir da linguagem. Não, e é fundamental. E só te interrompendo rapidinho, Pode Lucinha, mas interromper. falando uma coisa bacana, o aluno ele tem que, de fato, ir ao enunciado, porque uma boa leitura desse enunciado faz com que ele tenha o caminho certo para responder. Você vai ressaltar ali mais à frente um aspecto fundamental para responder essa questão especificamente. Exatamente. Então, para tanto, seleciona vocábulos e construções, buscando extrair-lhes o máximo valor estilístico. Estilístico. Isso é Não é só fundamental. estilo de época. Não, São os recursos. Porque, olha só, vem aqui para mim um instantinho. Existem os estilos de época. Essa nomenclatura nem não é necessariamente a melhor não é a nomenclatura, melhor, né? Porque a gente sabe que o estilo não está preso a uma época, ele tanto pode ser antecipado quanto revisitado, tá certo? Ou pode ser, inclusive, transposto, né? O autor ele Sim. pode passar o estilo. Pode, para outra coisa, né? E aí, o que a gente tem? Estilos, recursos estilísticos, aí que são da linguagem. Como eu vou manejar a linguagem para alcançar o efeito que eu desejo no texto. É isso aí. E é manejo linguístico mesmo, entendeu? Não, Luiz Azevedo, isso é muito flagrante, né? Pois é. Aliás, o Marquinhos falou do Machado de Assis, o que caracteriza muito esses autores é justamente essa competência incrível no manejo linguístico. Claro, um bom autor tem que ter um bom manejo claro, linguístico. não tenha dúvida. Então, com base nessa informação e no fragmento lido, é correto afirmar que o procedimento mais representativo, atenção, porque as opções podem mostrar procedimentos, mas que não sejam os mais representativos. Mais uma vez, fundamental o enunciado, né? Tem que estar atento a isso. No que toca à construção imagética, aí você pode ficar parado aqui. Será que você vai paralisar? Não, acho que não. Porque você vai lembrar da palavra imagem. Então, construção imagética, construção da imagem, é tudo que diz respeito à imagem daquela cena. E essa palavra especificamente é fundamental para conseguir o resultado que você quer com a questão. Exatamente. Essa palavra é fundamental. Então, o que ele faz? Vou voltar ao texto rapidinho. Ele vai apresentando o Cortiço e ele vai criando esse cenário para nós. Tá certo? Vamos olhar principalmente esse segundo parágrafo em que ele diz: aquilo foi se constituindo numa grande lavanderia agitada. Então, veja, os substantivos tendem a identificar os objetos, eles nomeiam. E o que é que traz, então, a característica? São adjetivos. E aí, você vai observando não apenas adjetivos, como locuções adjetivas também, né? Então, hortaliças verdejantes, aqui, cercas de varas, jardinzinhos de 3 e 4 palmos. Quando ele usa essa sufixação, ele também está transferindo para a mente do leitor uma noção que compõe a imagem. Jardinzinho pode aqui ser 3 e 4 palmos, são jardins pequenininhos, entendeu? Então, o sufixo também vai participar dessa caracterização. Lembra, a gente vai procurar o recurso mais significante. Então, limosas tinas, tinas com limos, transbordantes, claras barracas, de algodão cru. Gente, fortes, né? Muito forte, tá certo? Então, mas a gente viu que tem outros recursos também. Então, letra A.
Uso de abundante subordinação adverbial de lugar. Olha só, ele vai situar assim a cena, vai situar os elementos, mas se você voltar, tiver assim a dedicação para olhar, você vai observar que não tem subordinação adverbial de lugar significativa. Você para né? pensar Orações de modo geral no texto, de não é temporais, tão significativo, finais, comparativos, não é o mais significativo. Presença de intensa adjetivação, essa a gente já gosta, né? Beleza. Vamos ver se o resto está certo. Tá. Até mesmo na forma de orações adjetivas. Aí a gente vai para o texto, né? eu marquei para você vários adjetivos. Mas tem oração adjetiva? Tem sim, olha só. E uma coisa viva, penúltima linha, uma geração que parecia brotar espontânea. Esse pronomezinho relativo, né? Pronome relativo, a qual. Isso. Então, se é PR, a gente sabe aquele Que mantra que é todo PR introduz oração adjetiva. Todo PR introduz oração adjetiva. Então, achou PR, achou oração adjetiva. Com certeza. Opa, já podemos marcar. Só para você acompanhar aqui, uso constante da conjunção e em construções opositivas. Lembra da história dos distratores? Tem conjunção e? Tem. E aquilo, e naquela terra, e os gotejantes têm. Mas em construções opositivas não vai ter, né? Ele não trabalha aí essa oposição. É adição, né? É adição. Então, o uso de jargão destacadamente científico em consonância com princípios naturalistas. Eita, casca de banana. Não, essa daqui é maldade pura, né? Maldade. Porque assim, ó, vem aqui com a gente um pouquinho só para comentar um detalhe interessante. De fato, o naturalismo, ele vem nessa voga científica do final do século XIX. Isso. Inclusive, existem muitas teorias filosófico-científicas que são, de fato, pseudocientíficas no final do século XIX. Você vai ter lá o Gobineau lançando a teoria dele, você vai ter a teoria do Lombroso, que é a frenologia, né? Ele dizia o seguinte, que pela análise da estrutura óssea do crânio, você conseguiria identificar um perfil, por exemplo, psicótico. Tá? E isso, na época, foi visto como verdade científica. E, de fato, não foi. Então, assim, muitas teorias preconceituosas no final do século XIX, inclusive uma teoria que hoje a gente vê que tinha os seus erros, que vai ser vista como verdade pelos naturalistas, que é o determinismo do Taine. Né? Ou seja, o homem é determinado pelo meio e o Curtiço vai mostrar isso praticamente o tempo inteiro. Se você lembra do Curtiço, você vai lembrar, por exemplo, de personagens como a Pombinha, personagens como Jerônimo, que vão ser determinados pelo meio. E que trabalhava com esse conceito, com essa trinca aí, meio raça, momento, conceito de raça, né? para os humanos, que hoje está superado. Claro, naquela época era uma verdade científica e, na boa, uma verdade extremamente preconceituosa. Não, e válida para as mentes daquela época. É claro. Para as mentes daquela época. Infelizmente. A casca de banana aqui está. Primeiro que isso é verdade para o naturalismo, né? Essa aproximação com as teorias, com as correntes científicas. E o segundo é que tem mesmo ali no final do texto uma geração que parecia brotar espontânea. Aí quem sabe biologia lembra de geração espontânea. Eu comecei a pensar naquele negócio de Lamarck, Darwin, né? Aquelas teorias. Spallanzani. Spallanzani. Então, assim, bizarro mesmo. Então, aí, quer dizer, quem sabe reconhecer a expressão, vai, opa, Marco, mas olha o enunciado. É o recurso mais representativo. Então, querida, é a letra B, sem dúvida nenhuma, a adjetivação. E a última, construção popular, que nem no lugar de como. Realmente, o que nem como elemento de comparação é popular, substitui o como, está no texto, mas não é significativo. Não é mais significativa. Então a gente vai de letra B. Não, e daí a importância muito clara do enunciado. Se você não lê direito o enunciado, que tinha muita coisa verdadeira aí. É verdade. E aí, aquela história, né? Não é nem, o difícil não é acertar, é não errar. É isso aí. Deixa eu marcar a letra B aqui pra você. Vamos lá, assim, B. Resposta é a letra B de bola. Show. E olha o Aloysio aí com esse olhar de... né? Galã do século XIX. Olha a bigoda do Aloysio. Olha o bigodão. Eu vou estimular um bigode desse tomar milkshake pra compensar a minha careca, entendeu? Vou usar. E eu sigo um pouquinho com a Luísa Azevedo, tá? Naquela terra encharcada e fumegante, retomando esse trechinho, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa a ver. Eu devia ter feito uma questão sobre gradação. Porque aparece uma gradação aí. Claro. E ele usa muito gradação. Inclusive, já apareceram algumas provas específicas a gradação no Luiz Azevedo. Minhocar, esfervilhar, crescer. Eu acho bonito isso. Eu acho lindo. Estilo, eu acho maravilhoso. Eu acho lindo, até porque vai chegando a um clímax. É isso, né, eu gosto aqui eu curto o clímax. Eu curto. Eu também. Uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco.
No período destacado, várias palavras apresentam afixos. Olha, legal, hein? Afixos, aqueles elementos que vão se unir ao radical, modificando-lhe o sentido, tá certo? Claro. E podem entrar na Antes, né? Na frente. frente. Entra na frente, fiquei preocupado, né? Pode entrar É isso. do radical, É Marquinhos. claro, do radical. É extremamente radical isso, entendeu? Pensando em quê? Eu tô pensando na Radical. morfologia Na frente do radical. ou depois do radical. E pode entrar ao mesmo tempo também. Ah, Você que tá falando. É, eu tô aqui pra ajudar, né? exatamente. Às vezes ao você mesmo pode tirar tempo. um, não tirar o outro. Ou tirar primeiro um, não- depois o outro, depois eu tô o falando outro. isso. Isso É chama processos de formação de palavras. Eu só falo disso aqui. Meu negócio é a linguagem. É. Opa, O né? Tá meu legal. também. Ó, vamos lá. No período destacado, várias palavras apresentam afixos. Sabendo que há diferentes formas de afixo, sabendo que há diferentes formas de um afixo, eu que li errado, perdão, povo, de um afixo se reunir a um radical, dando origem a uma palavra, assinale a alternativa em que ambas as palavras, e aí ó, ambas as Mais uma palavras vez. resultem do mesmo tipo de processo de formação. Deixa eu só dar uma dica aqui rapidinho. Primeira coisa, o caderno de questões do Enem é seu. Ah, se vão recolher, se você não vai Rabisca, levar, é. ele é seu, risca, rabisca, faz o que você quiser. Cuidado naquelas universidades que você faz prova, que tem a questão e o espaço de resposta. né? Aí, Justamente. Tem que tomar cuidado. não, para você não produzir identificação de prova Justamente, e né? gerar Que é uma anulação da tua prova. uma anulação. Mas o caderno de questões do Enem é seu. Portanto, meu amor, vá acompanhando o enunciado e Separando ali sinalizando, os elementos mórficos, tá? E aí, processo de formação de palavras. Você tá lembrado? Eu vou rascunhar aqui mesmo, tá, Marquinhos? Pode Pô, ser? você é a dona dessa tela, essa tela é tua. Pô, então, aqui tem o radical, olha que coisa bonita. Aqui o radical, aqui entra o chamado prefixo e aqui entra o chamado sufixo. É obrigatório? Não. O detalhe é que pode haver, assim, a entrada de um, a entrada de outro, e pode haver também, né, o seguinte, é como se eu colocasse uma pecinha aqui, né, aqui, a peça é una, tá certo? E entram ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Ao mesmo tempo, tá vendo essa junção aqui? Ao mesmo tempo. Isso é diferente. Por quê? Porque é uma etapa só, uma etapa. E aqui eu tenho etapas diferentes, Diferente, claro. tá certo? Isso vai nos orientar na seguinte direção. Se eu coloco só prefixo, né, perdão, se eu coloco prefixo, eu estou fazendo uma prefixação. Se eu coloco sufixo, eu estou fazendo uma sufixação. Eu posso prefixar e sufixar seguidamente, sem problema nenhum. Posso ter dois prefixos, dois sufixos, prefixo e sufixo seguidamente, sem problema nenhum. Tá certo? Mas, se eu coloco prefixo e sufixo em etapa única e ligo ao radical, esse processo se chama Parasíntese. Boa. E eu queria, pô, cadê o Mazei? Queria tanto Mazei aqui agora. Sabe por quê? Aham, Por causa desse para. do para, né? Né? Eles usam muito na química também, né? Exatamente, aquela coisa lá do benzeninho lá, né? Isso, é. Aí você tem aquelas posições da lembrada. Mas ei, se está me escutando, meu amor, essa vai com amor e carinho para você. Ó, orto, meta e para, não é isso? Olha, que Então é a maneiro. mesma coisa, ó. Parasíntese. Estão lá os afixos se unindo ao radical. Não. O que mais que eu posso estar? Sim, só um instantinho, Marquinhos. Não, vai Só para manda ver. completar. Esses processos aqui são processos de derivação, tá? justamente. Na nossa questão, eu não vou nem falar de processo de composição, Mas é legal lembrar mesmo, né? né? Pouquinho. Composição é radical se unindo a outro radical. radical, sei lá quantos radicais eu consiga. Enquanto eu conseguir pronunciar, tá bonito. Se isso acontecer sem alteração fonética, eu falei gráfica, Marquinhos, eu falei fonética? Fonética. Falei fonética, Falou não falei fonética, fonética? Falei fonética. fonética. Então, sem alteração fonética, eu tenho a chamada composição por Justaposição. bonito. E se houver alteração fonética,
com alteração fonética, eu tenho a chamada aglutinação. Tem ainda outros processos interessantíssimos, como abreviação, redobro, em que eu pego um pedaço radical e dobro, mas para lembrar, tá bonito. São 2 tipos de composição e a derivação, que pode ser prefixal, sufixal, parasintética. Ah, Lúcia, mas não tem o processo de derivação prefixal e sufixal? Não. Raciocina comigo. Não. Eu tenho 2 aí, né? Porque se eu tiver o que junta prefixo e sufixo, é parassíntese. Se eu tiver prefixo e sufixo não colocado simultaneamente, é prefixação e sufixação, e não é um processo. São processos diferentes. Isso. Então, o mesmo processo de formação. Meu amor, você vai ter que dar uma olhada aqui, entendeu? E verificar, buscar palavras que sejam, por exemplo, na primeira opção, a gente tem o esfervilhar. Não sei se você estranhou, mas existe fervilhar, né? Então, significa que eu tive um processo de prefixação aqui. Já no espontânea, eu não tenho, não. Isso aqui, ó, o radical da palavra. Então, A tá fora. Encharcada e lameiro. Encharcada está naquele caso que eu te falei, ó. Eu junto ao mesmo tempo, é parassíntese, porque eu vou ter o charco, né? Obrigada, charco. E aqui eu tenho sufixação. Beleza, então, não é. Não é. Umidade, umidade, sufixação. Esfervilhar já analisamos lá. Prefixação, então já não foi. Encharcada já analisamos. Lodosa. Sufixação, lodo, lodosa, né? Sufixação. Agora, fumegante, sufixação. Geração, geração. Sufixação. Morreu. Fácil assim. É isso aí. É fácil ou é muito fácil? É tranquilo, né? Só tem um detalhe, é bacana isso para você perceber o que a gente está falando aqui. Nessa hora, é fundamental que você pegue, ele separe os morfemas, riscando mesmo. Pegar o seu caderno e riscando. Se você não riscar e ficar só olhando, tende a errar, pô. Você pode errar de bobeira. Então não dá mole com isso não, porque isso é fundamental. E mesmo que você não saiba lá, esfervilhar, você espontânea, começa a olhar ficou na ali, dúvida, olha fica as mais outras, visível, porque claro. a última tá ali gritando para você. Com certeza. E fumegante, para quem não sabe, vem de fumegar. Exatamente, isso. fumo, fumegar, fumegante, tá certo? Beleza? É isso. Posso ir então? Vai em frente. Agora é comigo. Vamos lá então, gente. Vem comigo aqui, vai pra questão. E essa questão começa com um textinho da Cecília Meireles. Amor. Vinícius, vem comigo aqui, vai. Amigos, vamos tentar entender aqui uma prática fundamental nesse processo de difusão cultural a partir do século XX. A questão é a seguinte, ó. Quando você tem o finalzinho do século XIX, a literatura brasileira ela vai produzir vários estilos. Entre eles, o realismo e o naturalismo, que a gente já comentou aqui. Isso. No entanto, na poesia, a gente vai ter 2 estilos que vão surgir nesse final do século XIX. Eu estou falando do movimento parnasiano e do movimento simbolista, tá? Entenda uma coisa comigo, amigos. Elementos fundamentais, tanto de parnasianismo e simbolismo, são elementos formais, tá? Inclusive, esse é um aspecto que une os 2 estilos. Ambos trabalham a questão formal, tá? Essa questão formal, ela vai ser um elemento fundamental quando chega o ano de 1922. Por que 1922? Fala, Lucinha. Não, é só uma coisinha, porque os alunos da gente erram muito. Quando a gente fala em formal, o Marquinhos tá falando... legal. Forma não é a linguagem formal. A linguagem até vai ela participar. Ela também acaba entrando no processo. Mas é que tem gente que acha que isso tem a ver com formal versus coloquial. Coloquial não é isso. Formal relativo à forma, beleza? Isso, e quando a gente vai pensar em forma, vamos pensar assim, ó, métrica, rima, beleza? Forma fixa, no caso dos parnasianos, por exemplo, existia uma predileção pelo soneto. Você deve lembrar o que é o soneto, né? Aquela forma fixa, tradicional, que você tem 4-4-3-3, ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos, tá? E versos decassílabos. E versos decassílabos, tá? E um detalhe interessante é que esses sonetos, eles vão ser comuns tanto ao parnasianismo quanto ao simbolismo. Ah, Marquinhos, então quer dizer que eles só usavam sonetos? Não, não é isso. Mas na prática existe uma predileção. O que acontece é que, quando chega o ano de 1922, a gente vai ter uma grande ruptura com essa tradição. Uma ruptura com a tradição parnasiana e simbolista. A gente vai ter o início do movimento que, Lucinha? Modernista. Modernista no Brasil. Esse movimento modernista, para se impor,
ele vai fazer o quê? Justamente a oposição aos princípios fundamentais dos estilos anteriores. E quando eles veem ali a questão formal, é óbvio que eles vão atacar ali. O que acontece é que o modernismo ele vai ser separado em fases para organizar a cabeça de vocês, tá? Então, a primeira fase, ela vai de 22 até 30. Entenda uma coisinha, ó. Essa fase, né, inicial do modernismo, ela vai ter como projeto a ruptura. E a ruptura formal é um dos projetos fundamentais. Logo, se antes eu trabalhava métrica regular, se antes eu trabalhava rima, se antes eu trabalhava um vocabulário formal, erudito, inclusive, agora não. Agora, no primeiro momento modernista, eu trabalho o quê? O verso livre, que é o verso sem métrica regular, eu trabalho o verso branco, que é o verso sem rima, e eu vou trabalhar principalmente a linguagem, o que, Lucinha? Coloquial. Tá? Exatamente. Entenda uma coisa. Dando voz mesmo a Isso, essa camada popular. a esse povo brasileiro, Pô, que inclusive passa a aparecer tematicamente também. Pois é, o que a gente está vendo? Marquinhos acabou de recuperar ali o naturalismo. A gente vê como é um contínuo, né, Isso, Marquinhos? os tipos marginais Você aparecem no começa, final do século XIX. exato, a ganhar espaço, ter voz. E um detalhe interessante é que quando chega o movimento modernista, esse povo brasileiro vai assumir um papel de protagonismo. Uma coisa que é fundamental dentro do projeto. O próprio Mário de Andrade vai dizer isso. Há um texto do Mário de Andrade chamado Movimento Modernista, que ele faz um balanço do movimento modernista a posteriori. E ele fala, pô, a incorporação do povo era fundamental no processo. Basta você pensar, por exemplo, na expansão, não só literária do modernismo, mas, por exemplo, nas artes plásticas. Você vê ali o povo, é o negro, o mulato, tá? Ou seja, o trabalhador brasileiro na obra do Portinari, por exemplo. Então, assim, você tem toda uma visão agora do povo brasileiro representado. Aí chegam os anos 30. Gente, os anos 30 vão promover uma mudança no perfil literário do Brasil. E essa mudança, ela vem a reboque de uma mudança política, social. Pensa, quando eu penso em anos 30 no Brasil, eu tenho que pensar numa figura fundamental, que é a figura do Vargas. A ascensão do Vargas ao poder vai trazer toda uma discussão de caráter ideológico, inclusive depois do avanço, do surgimento do Estado Novo. E aí o autor, nesse momento, começa a se posicionar. Da segunda geração, que começa em 30 e vai até 45, a gente vai ter duas vertentes muito claras. Uma vertente na narrativa, que a gente vai chamar de regionalismo, que é um grupo que vai estar muito vinculado, por exemplo, à região Nordeste, mas não se fixa somente no Nordeste. Você vai ter ali um Graciliano Ramos, um Jorge Amado, uma Raquel de Queiroz, mas também tem, por exemplo, um Érico Veríssimo no sul do Brasil. Sim, tá? E aí é que uma obra importantíssima. É, né? uma obra importantíssima, né? E assim, numa boa, a gente fala de um modo geral do regionalismo como preponderante, mas a gente tinha romance urbano também, tinha no Rio de Janeiro, tinha em Minas Gerais, mas a gente vai falar sobre isso agora não. A questão é, esse grupo regionalista é na narrativa e, por outro lado, a gente vai ter um grupo na poesia. Esse grupo da poesia é considerado por muitos críticos a grande poesia do Brasil em todos os tempos. Olha, é uma discussão muito ampla, mas eu posso dizer o seguinte: nesse grupo da poesia da segunda geração, a gente vai encontrar autores do quilate do Vinícius de Moraes, do Drummond e da Cília Meirelles. Olha, gente, é uma poesia, por exemplo, muito mais madura. É uma poesia que começa a trabalhar temáticas que não mais só a ruptura. Não, agora a temática é o quê? É existencial. É entender, por exemplo, o papel do escritor no mundo em guerra. Você não pode esquecer que a gente está vivenciando aí um processo que teve ascensão do nazifascismo, Segunda Guerra Mundial. Poxa, isso vai impactar o escritor. E nesse processo, alguns elementos como temas existenciais, né, questões como essência versus aparência, universo feminino, vão aparecer, por exemplo, na obra da Cília Meirelles. Um aspecto fundamental dessa obra também é a questão do tempo. Tá? E esse poema vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá então? Vem comigo, vai. Quer ler, Lucinha, para mim? Você, pô, com essa voz tem que ler. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Beleza. Gente, para e pensa nesse poema. Para e pensa no que ele está dizendo a você. Primeiro detalhe fundamental aí é alguém que olha para o passado
e fala assim, caramba, onde eu estou? Onde está aquela pessoa que, por exemplo, aparece no meu retrato, tá? Eu não tinha esse rosto de hoje, assim tão calmo, assim tão triste, assim tão magro, e nem os olhos vazios e nem o lábio amargo. Ou seja, o tempo passou e eu me transformei nesse processo. Entenda, a Cecília Meirelles, ela vai trabalhar muito a temática da fugacidade do tempo. E é um tempo que você não consegue conter. É um tempo que passa pelas suas mãos e que você não consegue pegar. Ou seja, isso vai gerar uma angústia fundamental na obra dela. Agora, um aspecto fundamental também desse poema, e que a Lucinha mostrou muito bem, reparou que existe um ritmo no poema? Reparou que existe nele uma musicalidade? Queridos, olhem para cá e vem comigo para o texto. Ó. Repara, eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, e nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Repara, um aspecto formal desse poema fantástico é a métrica. Olha isso. E a questão, olha só, da métrica vai gerar uma característica fundamental da Cecília Meirelles chamada musicalidade. Meus amigos, olha pra cá. Isso é herança, né, Marquinhos? É isso que tá. É aí que eu ia chegar, Lucinha. Vem comigo aqui, Vinícius. Olha, amigos, para e pensa. Se eu tenho métrica agora, se eu tenho um trabalho musical no poema, e se a minha temática, muitas vezes, vai me levar para um discurso mais interior... Gente, qual é o estilo do final do século XIX que possui características muito próximas ao que eu estou te mostrando? Fala, Lucinha. Simbolismo. É isso aí. A questão é, a Cecília Meirelles, ela é uma autora modernista da segunda geração, mas ela vai se permitir a buscar aspectos que eram comuns ao movimento simbolista. Alguns críticos vão dizer que a Cecília Meirelles ela é uma neossimbolista, ou seja, gente, ela recupera aspectos importantes. E um detalhe fundamental para você e para sua prova é que, em meio a esses aspectos importantes, a Cecília Meirelles, nos anos 30, ela vai negar um aspecto fundamental da primeira geração, que é o quê? A liberdade formal. Ela vai falar assim, ó, beleza, eu sei que a liberdade formal foi fundamental, mas eu quero fazer poema metrificado e rimado. E ela vai passar a fazer. De certa forma, a gente também não pode considerar que isso é liberdade, ou seja... Essa é a maior liberdade, inclusive. É de poder se você falar que, caramba, eu quero fazer isso, né? Essa é a grande conquista, eu acho, é da primeira geração. A gente fazer uma discussão ampla, porque a Cecília Meirelles, ela produzia já antes dos anos 30. Ela publicava em revistas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. No entanto, aparecer na primeira geração seria impossível, diante de um projeto modernista que negava a forma tradicional. Ela vai aparecer nos anos 30 e vai ser uma das grandes autoras da geração. E mesmo esses autores da primeira geração vão procurar também fazer poemas rimados, metrificados, porque, aliás, você falou do soneto. Deles o soneto é irresistível. Mesmo a turma que é mais rebelde num determinado Mário de Andrade, todo mundo vai praticar o soneto. Manuel Bandeira, os primeiros poemas dele são também de tradição neossimbolista. Por quê? Porque o soneto é um desafio para ficar bem feito. Ele tem tantas restrições aspectos e você formais. E além disso, você conseguir dizer alguma coisa do coração, maravilhoso. É demais, né? né? Maravilhoso. Não, tanto é que na geração de 30, caramba, está falando pra caramba. Na geração de 30, você tem ali a Cecília Meirelles, que consegue fazer isso muito bem, mas ao mesmo tempo vai ter um grande cara que eu sou apaixonado, que é o Vinícius de Moraes, que é o cara que incorpora o cotidiano, que já vem da tradição modernista, mas ao mesmo tempo faz isso no soneto. E aí é sem sombra de dúvidas um trabalho fantástico, tá? Vamos pra questão. Vamos lá, gente, vai. O poema de Cecília Meirelles tem como tema a fugacidade do tempo. Sua obra trouxe de volta aspectos temáticos e formais que foram negados pela primeira geração. Falamos sobre isso, né? A primeira geração nega a forma tradicional e, obviamente, aqui ela vai retomar. E ele fala o seguinte, ó. Partindo desses pressupostos, o poema o quê, gente? Vamos tentar entender o que esse poema ele vai trazer aí, característico da obra de Cecília Meirelles. Vamos lá. Letra A. Retoma aspectos da poesia do final do século XIX. Bom, até aqui, perfeito, tá? Retoma aspectos do simbolismo, beleza. Olha o que ele vai continuar dizendo, ó. No que diz respeito ao aspecto, ao cientificismo e ao pessimismo. Amigos, isso a gente não pode dizer, tá? Ah, Marquinho, existe algum tipo de poesia que de alguma maneira vai trazer uma contribuição científica, pessimista no final do século XIX? Existe.
Existe sim, tá? Você tem um autor, por exemplo, no final do século XIX, fantástico, chamado Augusto dos Anjos, tá? Exatamente. Só que ele é pré-modernista. É. A Cília Meirelles não vai trabalhar isso, beleza? Vem comigo, vai. Letra B. Quer ler, Lucinha? Vai. Aborda criticamente a dimensão humana e espiritualista, que também pode ser vista nos romances da geração de 30. Olha, a primeira parte da questão, ela não tá errada, não. Porque você trabalha a questão humana, Dimensão humana, espiritual. é. Agora, eu posso dizer que o romance de 30, que é um romance contemporâneo à obra da Cília Meirelles, trabalha esses mesmos aspectos? Não. O romance de 30, ele tinha como perspectiva Dimensão trabalhar humana o quê? até vai, mas o espiritualista... Justamente, espiritualista não vai ter. Para e pensa, gente. Ali você vai parar para olhar para a sociedade e fazer a crítica daqueles marginalizados pela miséria, pô. Tá? Isso. É nesse processo você vai encontrar um Vidas Secas, por exemplo, do Graciliano Ramos. Você vai encontrar um São Bernardo, por exemplo, do próprio Graciliano Ramos, tá? Um Memórias do Cárcere, um Capitães da Areia, do Jorge Amado, né? Jubiabá, ou seja, obras maravilhosas, beleza? Vem comigo então para a letra C, vai. Olha o que ele vai dizer. Traduz a objetividade e a preocupação formal do final do século XIX. Olha, você tem aqui, nesse poema, uma preocupação formal, sim. Mas você não vai ter a objetividade do final do século XIX. Amigos, olhem para mim, vai, olha só. Quando eu penso em objetividade do final do século XIX, eu vou pensar na poesia parnasiana, tá? Pelo menos esse era o intuito dos parnasianos, né? Fazer uma poesia objetiva, descritiva e tudo mais. Vamos dizer que eles conseguiram. Assim, alguns fogem a isso, né? O Olavo Bilac, por exemplo, que é um grande poeta, vai fugir, é o melhor. É o melhor do Bilac. É o melhor, né? O melhor Bilac é o menos parnasiano, pelo menos pra mim. Justamente, mas assim, é que ele é tão grandioso que ele não vai ficar na barreira do estilo, ele vai superar isso. Agora, a grande questão é, gente, ela não vai ser objetiva aí, logo não pode ser essa também. Vem comigo, vai. Letra D. Revela a retomada das características da poesia do final do século XIX, principalmente da musicalidade simbolista. Opa! Gostei. Vamos lá, eu tenho musicalidade simbolista, final do século XIX, segura aí. Letra E. Retrata a aproximação com a linguagem do povo, herança da produção moderna de 22. Olha, gente, a Cecília Meirelles, ela vai ter o povo também dentro do seu ponto de vista, mas ela não necessariamente vai trabalhar a linguagem do povo. Tá? Normalmente, a poesia dela é mais formal, tá? Diferentemente dos aspectos modernistas de 22, quando eles incorporaram a linguagem de maneira muito direta. Ela eventualmente pode trabalhar, mas não é uma obrigatoriedade na obra dela. Ela até faz alguns poemas, né, Marquinhos, que até a galera de escola adota muito com criança, ou isto ou aquilo e tal, que são, que tem uma linguagem simples, mas não é não é a proposta radical do não modernismo. É necessariamente popular, entendeu? É isso. Ela não rebusca, ela simplifica, mas não que ela esteja retratando uma linguagem coloquial da maneira que os modernistas vão propor. Uma variedade muito popular da linguagem. Isso é um detalhe bacana para você entender e diferenciar na prova, porque eventualmente na sua prova pode aparecer isso. Nem digo tanto só no Enem, não. Digo nas outras provas que você vai fazer aí, de repente, específicas também. Tá legal? E tem um detalhe aqui no seu enunciado, se fala dos aspectos temáticos. Então, assim, tematicamente, não é isso que está colocado não é isso também, não também. dá para falar. Então, essa aí já foi. Ó, amigos, pensando assim, resposta letra, o quê? Letra D de dado, tá aí marcado, bonitinho, marca, e vamos que vamos. Vai lá, Lucinha, manda ver. Que maravilha. Vamos para a tirinha? A gente sabe que tirinha, gráfico, charge, essas coisas sempre... A Lúcia tá indo para um lado e para o outro. Vai lá. Desculpa, foi de propósito. Tudo bem, né? Tá me prendendo aqui, maluco. Pô, vai. Fazer aquela coisa... Michael Jackson, aquela né? coisa, não, aquela coisa... Tá legal, vai. Gente, que coisa ridícula. A que ponto eu cheguei? Vai. É indiano, tá na moda. Entendi. Então, tirinhas, gráficos e tal, tudo isso está sempre presente. Então, não vamos enrolar, não, vamos direto para a tirinha do grande cartunista Vitor Clear, tá? Um cara que eu adoro, meu amigo pessoal, tá aí, ó. Conhece essa música? É maravilhosa, hein, Marquinhos? Quer demais, cantar? Né? Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada, formada no ardor como a da alma, da mais linda flor do vale de Vador. Bom, essa é a música. E aí ela tá ouvindo, né? Poxa, que lindo ouvir você cantar essa música pra mim. Não sabe como me encanta e emociona.
Pena que uma relação entre nós é impossível. Você está anotando essa personagem, está verificando que ela tem algumas características diferenciadas e Bem diferenciada, né? bem Olha pra cara da maldita da diferenciadas. menina, tadinha, Não é? né? Não é maldita não, Marquinho. Desculpa. Ai, ai, ai. Então, essa é a Eduarda, também conhecida como Dadá. E olha a definição que o próprio autor dá. Dá. Eduarda, a Dadá, foi inspirada no dadaísmo e na necessidade que senti de criar uma personagem que estimulasse a curiosidade do leitor sobre filosofia, psicologia, arte e cultura de uma forma geral. Tem dadaísmo? Meu querido Vitor Clear, um beijo. Eu acho que tem um belo elemento surreal aí também, né, Marquinhos? Você não acha? Com certeza, né? É. A janelinha no rosto da menina é um elemento surrealista, claro. Aí Não pra é? gente. E ele lembra, na verdade, essa imagem, essa janelinha no rosto, tem, na verdade, o próprio cartunista, ele faz toda uma análise dos personagens dessa tirinha aí, tem o pai, tem a mãe, Aham. mas essa janelinha no rosto, ela não lembra uma coisa, um Os dito aspectos popular, não? freudianos. Não, um dito popular. Qual? Ah, não. os olhos São a janela da alma. Ah. Eu conheço isso. Inclusive, é um documentário muito bacana sobre isso. Muito legal. Os Janela da olhos Alma. são as janelas da alma. E aí é como se a gente pudesse ver o que vai lá dentro das pessoas, né? Legal. Então, olha que essa dica é poderosa, você vai resolver questão com isso, hein? Enunciado. A personagem principal da tirinha do cartunista Vitor Clear chama-se Dadá, numa alusão clara a valores vanguardistas e é assim definida pelo autor. Já li a definição. Marquinho, 30 segundos para definir. Aliás, dadaísmo em uma palavra. Nada. O dadaísmo é vangloriar o nada, né? O caos, tá? Né? O Tristan Tzara, que é o cara que vai desenvolver o dadaísmo, ele parte desse processo. É um único movimento de vanguarda, por exemplo, que vai acontecer durante a Primeira Guerra Mundial. Sim, E diante do naquele caos da guerra, poxa, ele vai definir que Dadá é nada. Inclusive, no manifesto dadaísta tem um negócio que é muito legal. Ele começa o manifesto dizendo o seguinte, ó. Escreva um manifesto e não digo nada. Porque sou por princípio contra os manifestos. Assim também como sou contra os princípios. Pô, eu sou contra tudo, né? Tudo. Então, assim, a radicalização É total. a anti-arte mesmo, O dadaísmo é a anti-arte e um detalhe. Ele representa essa radicalização dentro da vanguarda num processo que é a guerra. Poxa, exatamente. Fantástico. Então, vamos lá. vamos ver como é que a questão trabalha essas informações. Considerando que tirinhas são textos mistos, é verdadeira a seguinte afirmação sobre a relação entre o texto verbal e os elementos gráficos. Nem preciso ir longe, né? Porque quando ele diz texto misto, se você não soubesse, a dica está aqui, ó. Texto verbal, onde ele diz texto verbal, palavras, e elementos gráficos da tirinha. Então, se eu partir disso, eu tenho que encontrar uma afirmação verdadeira. A tirinha constrói seu humor com base na reprodução de uma cena romântica clássica, tanto no texto quanto nas imagens. Cara, essa é até legal, né? Porque a cena romântica clássica é sugerida, mas ela não é integralmente reproduzida. Uhum. Né? Então, na verdade, o humor, senão não haveria, assim, graça. Poderia haver encantamento, no máximo. Mas gracinha, humorzinho não é Não haveria, né? Então, na verdade, não há uma reprodução cabal da relação clássica, porque alguma coisa não acontece normalmente ali. A relação de proximidade entre os personagens é reafirmada pelo uso do mesmo nível de linguagem verbal. Olha, se você voltar à tirinha, você vai observar. Poxa, que lindo! Isso é uma linguagem totalmente coloquial, mais coloquial. próxima do cotidiano E lá, e tal. né, tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. por Deus esculturada. É Quer dizer, não, isso. definitivamente não é o mesmo nível de linguagem aí. Do mais altivo olor. Carrega na Olor. boca. O que é olor? Né? Nem sei o que é olor. Olor é cheiro, né? Aquela O coisa, né? O aroma. aroma. Cheiro não. É. Cheiro é vulgar. Aroma é o aroma, né? Marquinho. Eu sou uma pessoa muito sofisticada, Ai, né? meu Eu sei Deus, disso. você tá naturalista demais, É Marquinhos. isso, comigo é assim. Vamos um É pouquinho mais um instintivo. pouquinho romântico. Tudo bem. Os símbolos que surgem nas janelas têm sua significação reiterada pelos vocábulos música, encanta e impossível. Reiterar significa reforçar. Tá certo? Atenção, é reiterar, não é reiterar, não. Né? Isso é. Reiterar, reforçar. Aí vamos lá para o elemento de novo. Isso é legal. A janelinha, primeira janela, apresenta um símbolo musical. Esse símbolo musical pode se ligar a ouvir, poderia, hein?
cantar acho. e música. A questão diz música. Ok, música, Legal. beleza. Quer ver? O segundo, um coração. Coraçãozinho. Tem encanta, tem emociona. Ali Beleza. tem encanta. Então, ó, música Show, foi, show. encanta foi. E no último, pena que uma relação coração entre nós. Ao partido. coração partido. Poderia ser relação, mas a questão deu impossível. É Ok. impossível, né? curti, O amor, já né, marquei, hein? quebrou. Mas eu vou olhar outra rapidinho só para te Claro. dizer por que não é. A descontinuidade do fluxo dialógico, tá lindo isso, hein, Marcos? Pô, na boa. Descontinuidade, não é contínuo. Fluxo dialógico, Diálogo. destoa da imagem da personagem principal. Ora, se a imagem da personagem principal é completamente inovadora, ela é surreal, na verdade, Uhum. né? E ela não é, digamos assim, ela é descontínua, porque Isso. você cria uma expectativa Não do há ser humano e de repente a O janela. olho, né? O rosto perfeito. E o diálogo está descontínuo, porque na verdade não há diálogo. Uhum. Ela fala, mas o que está vindo de lá não é a música, resposta. é a música. Né? Então, isso não está distoante, isso estaria Em consonância. consonância, né? ambos Uhum. são descontínuos. Então, letra E. A imagem do gramofone funciona como uma repressão ou representação da distância temporal entre os personagens, o que torna a relação impossível. Olha, o gramofone até poderia ser um Uma símbolo de distância algo do temporal, passado. Mas não é isso que torna impossível Mas a não relação. é pô. Vai namorar o isso. gramofone aí é Né? brincadeira. Ó, vou te namorar porque você é velhinho, mas assim, vem cá, CD player. Né? Eu tinha um vem cá, amigo quando eu era novo, assim, adolescente, iPhone. que ele era apaixonado pela Ana Paula Arósio, então ele namorava uma foto dela. Né? Isso é muito bom, isso, né? Uma coisa surrealista. Pois É é. isso. Então, gente, ficamos ali com a letra D, sem dúvida. Tá? D de sem dúvida. E um beijo mais para o meu querido cartunista Vitor Clear. Eu recomendo as tirinhas dele, tá? São muito legais. Tops, né? Beleza, gente, vamos lá então. Vem comigo aqui agora pra gente trabalhar mais um pouquinho aqui. Ó. Lucinha, você fica pra cá. É porque é diferente o negócio, né? Olha só, ó, meus amigos, vamos nessa então. Pensando no seguinte, o texto que eu vou te mostrar agora é de um autor que eu gosto muito, que eu acho de fato sensacional, chamado João Guimarães Rosa. Amo. O Guimarães Rosa, ele tem aparecido muito nas provas, principalmente porque ele é um inovador da linguagem. Ele é um autor que vai aparecer no terceiro momento modernista, tá? A partir de 1945. Como eu disse a você antes, só para você se situar bonitinho. De 22 a 30, primeira geração, de 30 a 45, segunda, e de 45 em diante, você vai ter a terceira geração. Um detalhezinho que é importante pensar é que o Guimarães Rosa, ele vai passar a obra dele em termos espaciais no interior do Brasil, na região do norte de Minas Gerais, próximo a Goiás ali também, Tocantins, o que ele vai chamar do Sertão dos Gerais. E ele tem um livro que é um livro fantástico, que eu acho que é um dos melhores que eu li na minha vida, chamado Grande Sertão Veredas, tá? Esse cara, ele vai escrever esse livro em 1956 e é um livraço, assim, muitos críticos vão dizer que é a grande inovação da literatura brasileira no século XX, tá? E que serve de referência para autores ainda hoje. Não, Muita gente vai beber Não, na fonte do Guimarães inclusive, Rosa. o próprio Enem, né, ele trabalha eventualmente autores que não são da literatura brasileira, mas literatura portuguesa, Exato. né, de origem africana, né, moçambicana, por exemplo, Mia Mia Couto, Couto. é um autor que bebe ali na fonte do Guimarães Rosa praticamente o tempo inteiro. Tá? E a gente está falando do Enem, mas a galera que faz, por exemplo, Federal da Bahia e tal. Federal da Bahia, Mia o Couto, ERJ, Agualusa, Agualusa é, também, o que é ERJ, angolano, né? é. Então, assim, olha, é um autor sensacional, ele de fato vai inovar na linguagem, interessante, que às vezes a gente fala que ele vai inovar na linguagem, mas o Guimarães Rosa, ele usava muitas vezes arcaísmos, que são termos que já não eram mais usados na linguagem, e principalmente os neologismos que ele criava a partir dali. Ou tá? seja, reafirmando aquela máxima de que bom autor tem É o cara que não, domínio do sistema ele é linguístico. o cara. Ele é o cara que vai ter domínio do sistema linguístico em detalhe. Muitas vezes sistema linguístico, inclusive com relação à língua estrangeira, que ele vai misturar na hora da formação da linguagem dele. Só uma observação, tudo isso que eu estou te falando, ele consegue compactar dentro de uma linguagem supostamente sertaneja. Tá? E isso faz da obra dele uma obra de fato diferente. Você vai ver agora no trechinho aí do Grande Sertão Só um Veredas. detalhezinho, Claro. uma dica para o aluno. Às vezes o aluno tem dificuldade com o texto do Guimarães Rosa. Eu sempre recomendo que, ao ler, procure ler pensando em Usando a alguém, oralidade, né? em alguém falando aquilo, sabe? Justamente. Ouvindo realmente o texto, como se fosse uma fala natural, porque vai ficar mais fácil E vai de se deixando chegar. levar por aquilo, né? Isso que é legal. Quando você entra na literatura dele, fica difícil você sair, tá? Vem comigo então pro textinho, Vai, vamos lá? Vai. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro no vago dos Gerais. Quem nem aos pássaros de rios e lagoas,
O senhor vê, o Zezinho, melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola, como todo mundo faz? Quero criar nada não. Me deu resposta. Eu gosto muito é de mudar. Repara só, gente, ele chega lá pro meeiro dele, né, o cara que trabalha para ele, e ele é um fazendeiro, e ele fala assim, ó, poxa, Zezinho, por que você não vai criar galinha? Ele fala assim, não, eu gosto muito de mudar. Eu gosto muito de sair daqui para ali, né? Ou seja, eu tenho meu patrão, mas às vezes eu saio daqui para ali. Ele tem uma certa liberdade, é isso que ele está querendo dizer, tá? Volta comigo pro texto, vai. E aí ele continua dizendo o seguinte, belo um dia ele tora, ele anda, ele vai embora. Ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Nessa não faltou também a minha mãe. Quando eu era menino, já no sertãozinho da minha terra, gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda. Ali onde e de janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Repara só, ele está criando aí uma interlocução. É um personagem que aparece, né? E o Riobaldo ele vai contando a história. E ele dá como exemplo a história lá do Zezinho, tá? E ele fala, ó, o que acontece com o Zezinho, que ele tem essa liberdade aí para sair, ao mesmo tempo, ele vive ali junto com o senhor dele, tá? Eu e minha mãe também vivemos assim. O Riobaldo fala, eu dou proteção ao Zezinho, como também deram para mim e para minha mãe, quando a gente teve que acompanhar a família lá do Gideão Guedes, né? Que era o grande fazendeiro local que levou, né, ele e a mãe também ali. Claro, se ao mesmo tempo eles estão protegidos por ele, eles também trabalham para ele. Essa é uma questão. Vem comigo, vai. É porque essa proteção tem preço, essa proteção tem peso, né? E ele fala, peso e preço. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terra e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. Olha aí, ó. No texto, destaca-se essa relação, porque o personagem narrador, repara, gente, relação entre agregados e fazendeiros. Poxa, eu dou liberdade? Dou, mas eu cobro alguma coisinha em troca. Essa é a questão, tá? Vem comigo, vai, vamos lá. O que esse personagem narrador fala aí? Vem comigo. Relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. Não, ele não mostra pouca disposição. Ele fala, eu ajudo, tá? Eu ajudo, como ajudaram a mim e a minha mãe. Tudo bem? Então essa não pode ser. Vem para B. Ele fala assim, ó. Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. Ele faz isso? Claro que não. O Zezinho não é proprietário de terra. O Zezinho é só o meeiro dele. E o meeiro que muitas vezes fala assim, ó, não quero mais ficar aqui, eu vou para outro lugar. Ele tora, ele vai continuar andando. Logo, não vai descrever esse processo. Tudo bem? Vem comigo, C. Denuncia a falta de compromisso e desocupação dos moradores que pouco se envolvem no trabalho da terra. Claro que não, ele acha isso inclusive natural. Ele fala, ó, ninguém fica chateado com ele não. Ele vai de um lado para o outro, ninguém fica chateado. Ele é assim. D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Opa, vamos lá, ó. Essa já... Está mostrando a condição material do sertanejo, ou seja, ele não tem nada, ele fala ali, ó, cria galinha, cara, todo mundo cria galinha. Ele fala, não quero não precisa disso não, eu gosto é de ficar andando para um lado e para o outro, tá? E aí ele continua, ó, dificultada pela sua dupla condição, homem livre, ele é livre, e ao mesmo tempo dependente, pois ele tem um senhor. Guarda essa daí contigo, vai. Letra E. Mantém o distanciamento narrativo condizente com a sua posição social de propriedade de terra. Gente, na boa, o Riobaldo aí falando, né? Ele se distancia, por exemplo, tanto do Zezinho? Claro que não, tá? Nem do ponto de vista social, nem no da linguagem. Logo, essa daí também não poderia ser. A resposta é letra, amigos, D de dado. Manda ver aí, Lucinha, é contigo, vai. E para fechar... Olha a tirinha do Veríssimo, né? Essa nova geração me preocupa, sei não, blá, 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 tem um isso ali, tá vendo? Isso é o que me preocupa. Na tirinha, os pronomes são usados para estabelecer referências, mas não da mesma forma. Comparando a atuação dos pronomes essa, ela, isso, é acertado dizer que, só para você lembrar, tá? Determinadas formas de coesão. Então, você tem uma coesão referencial em que há retomada de elementos. Ou, enfim, referência a um elemento que ainda vai aparecer.
Quando a retomada, eu tenho a chamada coesão anafórica. Lembra disso? Anafórica. E quando o elemento antecipa um outro que ainda vai aparecer, é a chamada coesão catafórica. Eu ainda tenho uma que vai para fora do espaço do texto, que é a chamada deítica. Tá certo? Deítica. Tá ruim aqui, né? Mas é isso. Então, os 3 elementos, isso é o que me preocupa. Isso o quê? A geração não ser diferente da nossa, tá? Não fez diferença, não houve uma evolução. Então, olha lá, os 3 pronomes fazem especificação de termos textuais, o isso não está especificando, ele está retomando, substituindo. Então, já não é especificação. Apenas o essa especifica um termo textual, essa nova geração, ok? E cadê o outro? Acho que, no fundo, ela não é. Ela substitui. O isso substitui. Apenas o essa especifica. Pô, matou a questão. Não preciso nem olhar os outros. A gente já verificou o que é. E, na verdade, apenas o essa está especificando, quando, na verdade, ela e isso estão substituindo termos ou até um conjunto todo. Não apenas um termo. Todo um conjunto. Caramba, Marquinhos. Fechamos, É muita né, coisa, cara? ó. Coesão, literatura, modernismo, processo de em várias formação de fases, palavras, muita texto coisa pra verbal, não falar, meus verbal. amigos. Mas olha, eu acho que a gente colaborou com temas fundamentais aí para você arrebentar na sua prova. Meus amigos, olha só, eu tenho que dizer uma coisa a vocês. Para mim foi um prazer mais uma vez estar com a Lucinha aqui. A gente mais uma vez aqui conseguiu fazer uma grande revisão. E eu vou dizer o seguinte para vocês, ó. A última revisão é na véspera do Enem. Ah, e tem endereço certo para isso? Tem endereço certo. É com a gente? Quem é de São Paulo pode encontrar a gente lá. A gente vai estar lá no R7, no prédio da Record, fazendo uma gravação para o Brasil inteiro, para que a gente consiga fazer mais uma revisão e você chegue lá afiado na hora da prova, tá legal? É isso aí. Continua estudando, né? Continua estudando pra caramba. A gente tem tempo ainda para você revisar os principais conteúdos. Claro, você não vai estudar tudo agora, mas dá um foco aí que é fundamental. E eu quero dizer o seguinte, por ser fundamental revisar, a gente vai chamar aqui 2 caras que são simplesmente sensacionais e, detalhe, fundamentais para você. Eu vi a galera escrevendo aí, pessoal aí do Piauí, pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte, pessoal de Mato Grosso, pessoal aqui do Rio, pessoal lá do Rio Grande do Sul, falando, eu quero aula de atualidades e redação. Então, meus amigos, chegou a hora, tá legal? Olha só, deixa eu dar um beijo para eles. Manda um beijo aí, Lucinha. Um beijo para vocês todos, obrigada por essa companhia na manhã de sábado e terça-feira eu tenho encontro. É isso, eu tenho encontro marcado com a galera. É o quê? Aula aí do... Fechando chave de ouro, nosso curso de interpretação. Vem me ver na terça-feira. Eu espero por vocês. E agora, os grandes, e para fechar, os maiores, os incríveis. Aqui, o professor Rafael Torres, de redação, e o professor Orlando o rei da redação. Né? O professor de atualidade. Valeu, galera. A gente sai. Grande aula pra vocês. Deixando em grandes mãos. Robson bate no Orlando. Ok, né? Vai, Torres. Ok, valeu. Valeu, beijo. Bom, querido. Valeu. Beijo, beijo. E aí, galera?